Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologias da Informação. Eu sou o professor Denis Viana e hoje nós vamos para a nossa aula de número 4 da nossa disciplina. Vamos começar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que nós vimos na última aula. Na última aula falamos um pouco sobre os periféricos de um computador. Nós vimos que para o funcionamento do seu computador, a CPU ela depende dos periféricos, que são classificados como periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, o seu teclado, que seria um periférico utilizado ali para a entrada de comandos, a entrada de dados, e, por exemplo, o seu monitor, que seria um exemplo de um periférico de saída, onde você consegue retirar alguma informação ali do seu computador. Um exemplo de um periférico de entrada e saída, nós podemos citar o nosso monitor touchscreen, aquele monitor que você toca na tela para poder executar ali os comandos. Falamos um pouco sobre memórias. Então, temos memórias que vêm com informações gravadas de fábricas e podem ser utilizadas, por exemplo, para iniciar e testar os seus componentes do computador. Também temos memórias que são responsáveis por carregar seu sistema operacional e seus programas para utilização. E não podemos esquecer também das memórias de armazenamento permanente e também das memórias que aceleram o uso do seu processador, como a memória cache. Vamos ver algumas delas. Primeiro nós temos as memórias de armazenamento, também chamadas de memórias de massa. Seu sistema operacional, seus programas, seus jogos e seus arquivos em geral provavelmente estão salvos em um dispositivo de disco rígido, o nosso HD. Existem diversas marcas e modelos no mercado, cada um com suas vantagens e desvantagens. Atualmente temos os discos HDD convencionais e os discos SSD, que são mais modernos e permitem um melhor desempenho do seu equipamento. Falamos um pouco também sobre o nosso hardware de rede. Em especial citamos 4 equipamentos. O modem, de uma forma simplificada, ele vai ser responsável por nos conectar à internet. Falamos dos concentradores de rede, dos nossos hubs e switches, que são equipamentos que você vai utilizar para interligar os seus equipamentos, sendo que o switch ele vai ter uma performance melhor, porque ele é capaz de fazer um gerenciamento lá do envio de pacotes. E falamos dos roteadores, que são responsáveis em fazer a ligação da sua rede local com a rede externa. Ele vai direcionar os pacotes para a rede externa, lá na sua empresa ou na sua casa, por exemplo. Foi aplicada também uma atividade para vocês realizarem online. Vamos fazer a correção dessa atividade agora. Primeira questão, assinale a alternativa que melhor descreve o que seria valor. Aqui a alternativa correta seria a alternativa número 3. Valor vai ser o benefício percebido pelos clientes quando recebem um serviço ou produto. Vamos para a nossa questão número 2. Assinale a alternativa que melhor define o que são dados. Aqui a alternativa correta, a alternativa número 1. Dados são registros soltos, aleatórios, que sozinhos não são capazes de nos trazer algum significado. Vamos para a nossa questão 3, é uma frase. A frase, podemos definir conhecimento como a aplicação de informações para gerar um produto ou serviço. Essa afirmação ela é verdadeira. É exatamente isso o que vai classificar aqui o conhecimento. Quarta questão, um sistema considerado como aberto tem como principal característica o código-fonte aberto e a possibilidade de modificações e personalizações. O item 2 é a resposta da questão número 4. Na questão 5, outra frase, a principal diferença entre a internet e a intranet é que a internet representa a rede mundial de todos os computadores e está aberta para o acesso de todos, sem qualquer restrição. Enquanto a intranet também é uma forma de internet, mas é usada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles que estão fora de um grupo seleto. No caso, essa afirmação ela é verdadeira. Nossa sexta questão. Assinale a alternativa que lista somente periféricos de entrada. Que é a alternativa 2, mouse, teclado e caixa de som, a alternativa que vai listar aqui somente periféricos de entrada de dados.
Nossa questão 7. Assinale a alternativa que contém a memória volátil usada nos computadores. Aqui a resposta correta, o item 2, a nossa memória RAM. Quando a gente fala em memória volátil, aquela memória que ao ser desligada, ela não é capaz de armazenar, de manter os dados armazenados nela. Então os dados que estariam na memória RAM, se você não salvar num disco rígido, por exemplo, eles são todos perdidos quando você desliga lá o seu equipamento, o seu computador. Questão 8. Assinale a alternativa que contém a memória que é somente leitura e que vem gravada de fábrica em um chip inserido ou soldado na placa-mãe de computadores e notebooks. Aqui a resposta correta é o item 3, a nossa memória ROM, que é um chip que ele já vem gravado ali na sua placa-mãe. Ele traz algumas funções básicas de inicialização e teste de componentes lá do seu computador. Questão 9. Assinale a alternativa que lista somente hardware de redes. Que a alternativa correta é o item 3, onde ele vai ter o nosso RAM, o switch e o modem. E nossa última questão, questão 10, para você analisar a frase. Redes que utilizam RAM têm melhor desempenho que redes que utilizam switch, porque RAMs são capazes de fazer o melhor serviço de endereçamento de pacotes. Essa frase ela está errada. Na verdade, o switch é que ele vai ter um melhor desempenho na rede, justamente porque ele consegue fazer um gerenciamento melhor do endereçamento de pacotes. O RAM ele não é capaz de fazer isso. Ok? E aí vamos falar um pouquinho aqui do conteúdo da nossa aula de hoje. Nossa aula de número 4. Nós vamos estudar um pouco sobre tecnologias móveis, sistemas, sistemas Windows, outros sistemas operacionais e programas aplicativos, e conceitos de telecomunicações. Então, vamos começar falando um pouco sobre a micro-onda terrestre. Então, para que os sinais de rádio, TV, dados, internet ou outros, via ondas eletromagnéticas possam ser transportados por distâncias maiores, alimentando outras emissoras da mesma rede ou alimentando as diversas estações repetidoras, outro tipo de frequência é utilizado, a de micro-ondas. O equipamento que gera sinal de micro-ondas é um transmissor de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são muito pequenas, mas de frequência muito alta, tendo por isso a capacidade de, mesmo com pouca potência, atingir um longo alcance. Como as micro-ondas oferecem excelente qualidade de sinal, são utilizadas para os enlaces de TV terrestre em todo o Brasil, assim como em outros países. Elas transmitem sinais não só de TV, mas também qualquer outro sinal que possa ser convertido em radiofrequência. A rede terrestre de micro-ondas no Brasil teve início com a criação da Embratel e teve por tarefa criar rotas interligando todas as empresas de telecomunicações entre si em todos os estados e as interligações internacionais entre Brasil e demais continentes. Os satélites de comunicação. Os satélites existem com finalidades diferentes. Boa parte deles são de uso militar, mas temos ainda os científicos, os de navegação e os de comunicação, desenvolvidos com os objetivos de telecomunicação, observação, alerta avançado, ajuda à navegação e reconhecimento, que giram em diferentes altitudes ao redor do planeta. Os satélites de comunicação, utilizados para a transmissão de informações digitais ao redor do mundo civil especificamente, podem ser de múltiplos acessos, isto é, servem simultaneamente a diversas estações terrestres de localidades e mesmo países diferentes. Temos a tecnologia celular. A computação móvel permite às pessoas usá-la sem estarem vinculadas a um único local. Qualquer empresa com funcionários que trabalham longe do escritório pode se beneficiar disso. E você está viajando para reuniões ou visitas de vendas, trabalhando a partir do site de um cliente ou em casa, os dispositivos móveis podem ajudá-la a manter contato e fazer o uso mais produtivo do seu tempo. Vamos falar um pouco sobre tecnologias móveis como computadores portáteis, smartphones, GPS, equipamentos de débito e crédito sem fio. Todos eles fazem uso de tecnologias móveis em equipamentos portáteis. Veremos algumas delas agora.
O uso de Wi-Fi permite a conexão sem fio de equipamentos informatizados, não só computadores, mas telefones e impressoras, o que está popularizando essa tecnologia em ambientes empresariais e principalmente em espaços domésticos e locais públicos como bares, lanchonetes, cafés, praças de alimentação, livrarias, aeroportos, universidades, entre outros. Encontramos o termo também grafado como simplesmente Wi-Fi ou até mesmo em letras minúsculas. Todas essas fazem referência à mesma tecnologia, que é um conjunto de especificações para redes locais sem fio baseadas no padrão I3E 802.11. Essa rede conecta equipamentos e dispositivos compatíveis como telefones celulares, consoles de videogames, impressoras, entre outros, que estejam geograficamente próximos, por volta de 10 a 15 metros, sem o uso de cabos, proporcionando mobilidade, ampliação de equipamentos e dispositivos, sem instalações ou ampliações de cabos e demais dispositivos de conexão, evitando também furação de paredes e demais alvenarias. O que contribui para a implementação dessa tecnologia é a sua flexibilidade e facilidade de instalação em diversos lugares, e tudo isso a baixo custo, sendo assim facilmente implantadas em hotéis, aeroportos, rodoviárias e demais locais públicos, em muitos casos de maneira gratuita, oferecendo acesso à internet, bastando para tanto o hardware para a conexão, por exemplo, um tablet ou smartphone compatível com Wi-Fi. Desenvolvido em um consórcio entre a Ericsson, IBM, Nokia, Toshiba e a Intel, o Bluetooth é uma tecnologia de transmissão de dados via sinais de rádio de alta frequência entre dispositivos eletrônicos próximos. A distância ideal fica em torno de no máximo 10 metros de distância, mas esse valor pode variar um pouco. Esse novo mundo Bluetooth interliga micros celulares, smartphones, mouses, joysticks, fones de ouvido. Em alguns anos ligará a internet e outros eletrodomésticos, como cafeteiras, comunicando-se com celulares para informar que o café acabou ou a geladeira mandar um e-mail avisando que está sem gelo. A grande vantagem é ser um padrão aberto e livre de pagamento de royalties, que leva os fabricantes de eletrônicos a adotarem a tecnologia. Vamos falar um pouco sobre conceitos e componentes de software. Software é a parte intangível do computador, representadas pelos programas, linguagens, dados e informações. Podemos dividir softwares em dois grandes grupos, sistemas operacionais e programas aplicativos. Na aula de hoje vamos aprender a diferenciá-los. O Windows é um sistema operacional fabricado pela Microsoft de Bill Gates e Paul Allen. O Windows é um conjunto de programas que controla o computador por meio de subsistemas. Pode-se dizer que o Windows é um sistema operacional multitarefa e, como sistema operacional multitarefa, ele pode rodar 2 ou mais programas simultaneamente. Existem vários outros sistemas operacionais, como o Unix e suas variantes Linux, GNU e OS/2. Considera-se normalmente que os programas que rodam sobre um sistema operacional não rodam sobre outro, o que porém nem sempre é verdade. Existem situações específicas em que se pode fazer rodar um programa que foi desenvolvido para um sistema operacional em outro. Uma das maneiras de você fazer isso é utilizando programas especiais chamados de emuladores. O MS-DOS é a abreviação para Microsoft Disk Operating System. Em português seria algo como Sistema Operacional em Disco da Microsoft. Trata-se de um nome genérico para um sistema operacional licenciado pela Microsoft para utilização em microcomputadores de diversos fabricantes. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. O Linux pode ser livremente modificado e distribuído. Apesar desta interpretação ser simplista, é perfeitamente correta e aceitável. Mas em uma definição mais profunda e técnica, Linux é um nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional chamado de kernel. O kernel é um conjunto de instruções que controla como será usado o processador, a memória, o disco e dispositivos periféricos.
é o software presente em todo o sistema operacional que dita como o computador deve funcionar. O kernel Linux foi criado por Linus Torvalds, com a primeira versão oficial lançada em 1991. O kernel por si só não tem utilidade prática. É preciso uma série de programas adicionais para seu uso efetivo, como interpretadores de comandos, compiladores para que seja possível o desenvolvimento de novos programas, editores de textos e assim por diante. O desenvolvimento do sistema operacional Linux contou com a colaboração de milhares de desenvolvedores desde então, e novos aplicativos foram adicionados que permitiram o uso do sistema nos mais diversos dispositivos e fins. Linux está em praticamente todo lugar. O roteador da sua casa, por exemplo, muito provavelmente utiliza Linux, assim como o codificador da sua TV a cabo. A internet é em grande maioria sustentada por servidores com sistemas Linux e outras soluções sob licença GPL. Softwares dominantes como servidor web Apache, DNS Bind, linguagem de programação PHP, Java, JavaScript, bancos de dados, MySQL, PostgreSQL e tantos outros são outras soluções sob licença GPL, preferencialmente executadas em sistemas Linux e que fazem a web ser como conhecemos hoje. O macOS é um sistema operacional desenvolvido, fabricado e comercializado pela Apple e ele é projetado para funcionar em computadores Macintosh, tendo sido pré-instalado em todos os Macs desde 2002. O macOS é o segundo sistema operacional de desktop mais usado depois do Windows. O sistema operacional de um computador gerencia as operações da CPU, controla a entrada e saída e os recursos de armazenamento e atividades do sistema de computador e fornece vários serviços de apoio à medida que o computador executa os programas aplicativos dos usuários. A interface de usuário é a parte que permite a este se comunicar com o computador. A palavra software é utilizada para designar o conjunto de instruções, que são os programas, que fazem o computador executar todas as funções necessárias e desejadas pelos seus usuários. Um programa de computador é composto por uma sequência de instruções que é interpretada e executada por um processador. O software cria a interface e gerencia a entrada, o processamento, a saída, o armazenamento e as atividades de controle dos sistemas de informação. O software do computador geralmente é classificado em dois tipos principais de programas: software de sistemas e aplicativos. Os softwares de sistemas são programas que gerenciam e apoiam os recursos e as operações de um sistema de computador. Programas de gerenciamento de sistemas gerenciam o hardware e comunicam informações cruciais a todo o sistema de informações. Exemplos são os sistemas operacionais, ambientes operacionais, como as interfaces gráficas de usuário, sistemas de gestão de bancos de dados e monitores de telecomunicações. Programas de desenvolvimento de sistemas são ferramentas para gerar novos programas, aplicativos ou aplicações específicas de sistemas de informação. Exemplos são os tradutores de linguagem de programação, programação de ambientes e pacotes de engenharia de software auxiliada por computador. Software aplicativos são os programas que orientam o desempenho de um determinado uso ou aplicativo de computadores, para gerar produtos de informação específica pelos usuários finais. Programas aplicativos de finalidades gerais. Eles permitem aos usuários finais criar grande quantidade de produtos de informação diferentes, dentro de uma categoria de conhecimento geral. Exemplos: os programas de processamento de textos, planilhas eletrônicas, gerenciamento de bancos de dados, programas gráficos e pacotes integrados. Em resumo, os softwares aplicativos ou de aplicação estão voltados basicamente às necessidades específicas dos usuários e das organizações e às suas finalidades gerais. Estes softwares podem se apresentar em formas de pacotes de solução, com programas aplicativos para finalidades gerais, ou individualmente, quando realizam uma função específica a que foi projetado para atender uma demanda computacional de um processo ou sistema. São programas aplicativos específicos nesse caso. Os nossos navegadores, são programas criados para permitir a navegação pela internet. São aqueles programas que nós usamos basicamente para ver os sites, que
E podemos citar o nosso navegador Opera, o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer. Ferramentas de comunicação, também chamado de mensageiros instantâneos. Através destes programas, o utilizador é informado quando algum de seus amigos está online, ou seja, se conecta à rede, e a partir daí eles podem manter conversações através de mensagens de texto e também por videoconferência, bastando para isso ter um webcam. Antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e worms. São programas usados para proteger e prevenir computadores e outros aparelhos de códigos ou vírus, a fim de te dar mais segurança durante a utilização do computador. Programas gráficos. A área de design gráfico envolve a criação de projetos de comunicação visual, como o desenho de logotipos, a elaboração de produtos e embalagens, a formatação de materiais como panfletos, páginas de internet e outdoors. Para isso, você utiliza os programas gráficos, como por exemplo Adobe Illustrator, o Adobe Photoshop, o Adobe Design e o CorelDRAW. Softwares para e-business, são os pacotes de aplicativos que apoiam as tomadas de decisão administrativas e os usuários operacionais. Vamos conhecer alguns deles. Sistemas integrados, os ERP. Um bom sistema ERP é moldado às necessidades do cliente. O ERP é capaz de processar os mais variados tipos de dados, como faturamento, balancetes, controles de gastos, fluxos de caixa, informações tributárias, inventário, estoque, controle de ativos e equipamentos, tempo de processamento, filas, entre outros. O ERP ajuda uma empresa a ser mais organizada e mais competitiva no mercado, pois oferece aos gestores uma visão estratégica e detalhada de tudo o que acontece na operação, permitindo a correta distribuição de recursos, a otimização de processos e o direcionamento assertivo dos investimentos. Simplificando, a gestão de relacionamento com o cliente, o CRM, é um conjunto de estratégias de negócio com foco no cliente. As empresas devem voltar as suas ações para os consumidores, ao invés de focar nelas próprias. A gestão de relacionamento com o cliente engloba diversas áreas de uma organização, como marketing, vendas e serviços de atendimento. O arquivo é um conjunto de informações nomeadas, armazenadas e organizadas em uma mídia de armazenamento de dados. O arquivo está disponível para um ou mais programas de computador, sendo essa relação estabelecida pelo tipo de arquivo identificado pela extensão recebida no ato de sua criação ou alteração. De forma muito objetiva, podemos dizer que um arquivo possui pelo menos 3 características que os definem: o nome, o rótulo do arquivo, ao se escolher o nome para o arquivo, o tipo, que é a extensão, e o tamanho. E vamos falar um pouquinho sobre redes, Vamos ver alguns conceitos de redes aqui. Quando a gente fala de redes, uma rede de computadores, é um grupo de sistemas de computadores e outros dispositivos de hardware de computação que estão interligados entre si através de canais de comunicação para facilitar a comunicação e o compartilhamento de recursos entre uma ampla gama de usuários. Redes são geralmente classificadas com base em suas características. As chamadas Local Area Network, ou simplesmente LANs, ou redes locais, interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Imaginemos, por exemplo, que a empresa possui 2 escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso existe a MAN, ou rede metropolitana, que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Quando falamos de WAN, a Wide Area Network, ou rede de longa distância, aí ela vai um pouco além do que iria a MAN. Ela consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. Resumindo as redes, nós temos os 3 tipos. A menor seria a rede LAN, a rede MAN seria o intermediário, que ela vai abranger aqui áreas de cidades,
E quando a rede englobar ali uma área continental ou do planeta, poderia ser chamado de WAN, como por exemplo a nossa internet. Então, na aula de hoje falamos um pouco sobre tecnologias móveis, sistemas operacionais e aplicativos e vimos também sobre os nossos conceitos de telecomunicações. Procurem realizar a atividade online, confira o link na descrição do nosso vídeo e acompanhe as nossas próximas aulas. Qualquer dúvida, mandem lá no nosso grupo. Bons estudos e até breve.